O nome da nossa próxima sinopse, aqui abrindo a nossa lista padrão, é New Hero, e o autor também coloca que ele ainda está em dúvida em relação ao título. Particularmente acho que é um título um pouco genérico, né? Um pouco tipo muito abrangente, muito qualquer coisa. Se for para um one shot, uma obra mais simples, não tem problema, né? Você não precisa ter um título extremamente marcante, chamativo e topzera para cada mangá que você fizer, porque, né, eu pelo menos sempre prego aqui que você não faça um mangá só na sua vida. Provavelmente você vai ter uma obra que vai ser a obra que você vai, né, se dedicar mais, etc, que vai ser, sei lá, a sua obra-prima, mas a ideia é fazer vários, e aí beleza, um ou outro vai ter acabar tendo um título um pouco mais genérico. Mas, se você tiver alguma sugestão aí pro nosso autor de New Hero, deixa aí nos comentários, vai que ele dá uma olhada nos comentários aí, pode ajudá-lo. Uma enorme explosão lançou sobre a Terra um pulso de luz atingindo 40% da população mundial. Este pulso de luz não identificado ativou aleatoriamente dentro das pessoas habilidades sobre-humanas. Muitas delas geralmente usavam essas habilidades para o crime, representando um grande perigo a todas as pessoas. Para combater a ameaça, uma organização conhecida como Super-Humanos Profissionais, SHP, foi criada para capturá-los, garantindo a segurança em meio ao caos. Joey é um adolescente que, por sinal, foi o único encontrado no local da explosão, lembrando apenas do pulso de luz. Joey pode armazenar uma enorme quantidade de poder, permitindo-lhe que melhore significativamente todas as suas habilidades físicas. Trabalhando com a SHP, sob treinamento e comando do agente Max, a tentar descobrir a causa da explosão, Joey tenta recuperar suas memórias e ajuda a parar os criminosos à medida que eles aparecem. Um homem chamado Tabe aparece com a mesma capacidade que Joey, dando o nome do poder de Power. Tá, mas ele atua no lado dos criminosos. Como o Joey enfrentará esse conflito, ele descobrirá quem ele é de verdade. A gente vai para a questão principal aqui. Qual que é a trama principal? Qual que é a main quest desse mangá? A gente tem o Joey. Ele foi encontrado no local da explosão, que faz ele um ponto de interesse muito forte para o governo, para pesquisa, para várias coisas. E isso é importante ser colocado, porque às vezes a gente quer dar um grau de importância para o nosso personagem, mas esquece que para esse personagem ter esse grau de importância que a gente está dando para ele, ele não tem só o grau de importância para o roteiro, mas ele tem um grau de importância para o mundo onde ele está vivendo. Então é aquilo, eu quero fazer o meu personagem ser um rei que ele é a reencarnação de Deus. E aí ele vai ser rei, ele é a reencarnação de Deus. Aí você fala, tá, e aí na cena seguinte você faz ele andando no meio dos plebeus e ninguém reconhecendo ele, ninguém indo atrás deles. Você fala, pô, um artista da Globo não pode andar na rua sem um monte de gente ir atrás, tirar foto, fazer não sei o que. Você vai fazer um rei que é a reencarnação de Deus e ele consegue andar no meio da galera ali de boa, sem nenhum problema. Enfim, é aquele negócio. Você quer fazer o personagem ter uma importância, ele vai ter... Tudo que a gente decide numa história, ele carrega algumas consequências que a gente tem que colocar em mente também. Então, se o Joey tem esse nível de importância na história de, a gente teve uma explosão e essa explosão mudou o mundo como a gente conheceu. O que a gente sabe dessa explosão? Que ela aconteceu e mudou o mundo como a gente conhece e que tinha um moleque lá no meio. O que a gente vai fazer com esse moleque? Vai estudar ele até as calças para entender se não foi ele que causou a explosão, por que ele sobreviveu e entre outras coisas. Aí, beleza. Cooptar esse moleque para ele fazer parte ali de uma liga governamental, não sei o que, de uma agência, organização, etc., para ser um agente, é um negócio interessante. Tipo assim, é algo crível para esse mundo. Talvez a gente poderia fazer um lance de novo, tem que fazer sentido com o contexto, com o mundo que foi criado. Se ele é importante assim, talvez eles não vão mandar o Joey em algumas missões onde ele pode morrer, por exemplo. Porque a gente não pode perder ele, porque beleza. A gente já estudou bastante e não conseguiu chegar até nada agora, mas ainda assim não é motivo para perder ele, né, para arriscar a perda disso, porque isso é uma informação muito importante que pode levar a gente a saber. Tipo assim, não é só o Joey que quer saber também aqui qual que é a origem dele, qual que é o passado ou por que ele sobreviveu. Tem É quase que um interesse global nisso daí. Se você teve uma explosão que afetou 40% do mundo e só tinha um moleque no meio desse negócio. Isso é uma treta de nível global absurdo. Não, a gente quer os dados desse moleque, a gente quer estudar ele, a gente quer que traga ele para cá pra gente fazer nossas pesquisas. E não sei o que. Isso gera um conflito de diplomacia absurdo. E aí talvez pode ser até uma coisa assim, que a gente pode trabalhar como temática da história. O Joey, por estar envolvido nisso,
ele não consegue ter uma vida normal e não consegue ser tratado de maneira natural pelas outras pessoas. E talvez ele sinta essa carência, essa falta, uma falta de liberdade, uma falta de poder se arriscar. De por mais que ele faça as missões, sempre são missões um pouco mais bobas, missões um pouco mais infantis, né, assim, de baixo risco, porque obviamente a agência e o mundo não vai deixar ele enfrentar alguma coisa que ele possa morrer. Afinal de contas, ele é um material extremamente importante. Até que de repente aparece o Max e aí a coisa muda de figura. E aí a própria agência quer estudar o Max, quer entender o que é. Se foi de uma outra explosão, de onde que ele veio, ou algo assim. E pelo que eu entendi, o lance dele estar vivo ali, essa questão de ele conseguir absorver grandes quantidades de energia e tal, né? E armazenar isso nele. Então, pelo que eu entendi, é isso. Só que até para essa explosão acontecer e ele não morrer, ele já teria que ter isso meio que antes da explosão acontecer. Então, talvez seja um mistério aí que tá para ser revelado ao longo da história ou algo assim. E isso seria algo né, alvo das pesquisas aqui das pessoas que estão envolvidas. Então, acho que o grande ponto aqui seria esse. A gente pode pensar em quem que é o Joey, como é a personalidade dele, como é o mundo ali que ele está inserido, qual que é o ambiente que ele está inserido ali na agência, nas pessoas que ele se relaciona e tal, para a gente poder tratar qual que é o tema dessa história e como que o Max tem o mesmo poder que ele vai afetar essa estrutura ali, porque daí talvez o lance seja que o Max não só tem o mesmo poder, mas ele tem ali a mesma relação com a explosão. Fala assim, ok, ele estava na explosão, a gente não viu, e aí começa toda uma investigação a respeito do Max, e o Joey está tentando se infiltrar nessa investigação, e ele pode de alguma forma conseguir para que ele possa assumir o papel de protagonista na história. Porque ele fala, se ele tá lá, ele é igual a mim, a gente precisa saber mais, eu também quero saber mais sobre mim. Durante anos, aí eu deixei vocês fazerem todos os tipos de experimentos que quiseram comigo, me tratar como uma cobaia, etc. E agora a única coisa que eu peço é que eu possa descobrir mais sobre ele, né? Tá junto ali do time que vai investigar isso aí, por mais arriscado que seja, e aí, estaria aí o contraponto em deixar ele ir ou não por parte da agência, por mais arriscado que seja, é o que eu peço, é o que eu quero. E aí, enfim, e aí dá pra tratar se eles vão aceitar, se não vão aceitar, como que o Joey vai ganhar isso, e aí a gente poder seguir a história. Mas nunca deixar de lado quem que é o Joey, quem que é a personalidade dele, o que que ele quer, além de descobrir o que que isso vai impactar, né? Eu imagino que o autor já sabe qual que é a causa, qual é o motivo, todas essas coisas. Mas é interessante não só revelar isso, mas isso ter algum impacto que mude algo. Que não seja só um tipo, agora eu sei, e minha vida segue igual, nada muda. É tipo assim, agora eu sei e isso me faz ter que tomar uma decisão, e isso faz ele ter que mudar alguma coisa, sabe? Por exemplo, falar, na verdade você estava ali e você consegue absorver porque você foi a causa da explosão, né? E aí, pra você, sei lá, agora que você sabe que você foi a causa da explosão, porque você tinha armazenado uma quantidade gigantesca de energia, e aí em algum momento você não conseguiu segurar mais essa energia e explodiu. Ou você e o Max, vocês lutaram, e aí na luta vocês não conseguiram mais conter a energia que vocês tinham acumulado, e aí vocês explodiram, vocês dois. O Max na explosão voou longe, você ficou ali um pouco mais perto e tal, e aí por isso que a gente só achou você e o Max não. Agora, qual que é o grande negócio? O Max está para fazer alguma coisa horrível, o Joey quer impedir, só que a explosão tinha atingido 40% da população e mudou o mundo, morreu um monte de gente e tal, foi uma catástrofe. Se vocês se enfrentarem de novo, corre o risco de acontecer a mesma coisa, e talvez agora pegar 100%, enfim, e aí o Joey tem uma decisão difícil. Então, a revelação não está atrelada só em, descobriu o mistério, ponto, legal, fecha o livro, tchau. Mas ela ter alguma relevância para a própria jornada que o personagem vai trilhar ao longo da história, para os objetivos dele, para as decisões que ele vai tomar ali. Isso fica mais interessante, porque aí não parece uma busca vazia só por informação, mas a busca que era por informação, ela tem um desdobramento inesperado que surpreende e muda o status quo ali da história.